Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está no canal Na Arquibancada. No vídeo de hoje aí uma homenagem pro Pelé. Pelé que tá fazendo 80 anos amanhã, sexta-feira aí, dia 23/10. Parabéns Pelé, caso você esteja vendo esse vídeo, enfim, alguém aí da família. E o vídeo de hoje vão ser 80 curiosidades sobre o Pelé. Cara, deu um trabalho achar 80 curiosidades, hein? Então, pô, já deixa o like aí, se inscreve no canal, toca o sininho pra ajudar a gente aí, pô. Foi difícil fazer e não custa nada, é de graça. Você vai saber tudo aí sobre a história do Pelé. Cara, eu trouxe todas as informações possíveis aí. Se você souber de mais alguma, deixa nos comentários também pra agregar aí no vídeo, beleza? E atualmente está tendo uma exposição do Pelé lá no Museu do Futebol, no Pacaembu. Eu fui lá, não sei se todo mundo conferiu aí, mas se não conferiram, tá aqui em cima. Eu faço minhas considerações sobre a exposição do Pelé, sobre como tá aí o Museu do Futebol. Dou algumas dicas, informações, beleza? Então, bora! Pra quem não sabe, aí o Pelé não se chama Pelé, o nome dele é Edson Arantes do Nascimento. E o apelido Pelé surgiu por causa que o pai dele tinha um amigo chamado Bilé, que catava no gol ali do time do pai do Pelé, e o Pelé gostava muito dele, só que ele falava um Pilé. Aí pra zoar o Pelézinho ali, o Edson, o pessoal chamou ele de Pelé, e ficou isso, até hoje, né? Pelé, o Edson aí, nasceu no dia 23/10 de 1940 e não foi em Santos, hein? Foi na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. A mãe do Pelé é a Dona Celeste e o pai é o seu João Ramos, mais conhecido como Dondinho. Tô colando aqui, cara, são 80 curiosidades, eu não vou saber todas de cor, tá? O pai dele tem o apelido de Dondinho. E o seu Dondinho já foi atacante aí do Atlético Mineiro, do Galão da Massa aí. Bom, o Pelé marcou 1.282 gols na carreira, isso de acordo com o Museu do Futebol. Eu até dei uma pesquisada, a maioria dos lugares fala 1.281. Eu vou pelo Museu do Futebol, beleza? E ele jogou 1.363 jogos, foi quase um gol por jogo aí, hein, pessoal? Média muito alta. Antes do apelido Pelé, o apelido dele era Dico, de Edsonzinho, Ediquinho, enfim, alguma coisa do tipo. O apelido do Pelé era Dico. O Pelé estreou contra o Corinthians, o cara só tinha 15 anos e marcou um gol na estreia. O cara iluminado, hein? Desde o primeiro minuto em campo já brilhando. Aos 16 anos, o Pelé já foi artilheiro do Campeonato Paulista com 36 gols. Falando em Campeonato Paulista, o Rei já foi artilheiro 11 vezes da competição. Ele tem um recorde também de gols numa mesma temporada. São 58 gols, se liga, em 38 jogos. Isso em 1958. É muito gol, cara. É quase 2 por partida. 58 em 38, pô. Pelé e companhia no Santos foram os primeiros campeões brasileiros da Libertadores em 62 contra o Peñarol. O milésimo gol aí do Rei foi contra o Vasco no Maracanã. E o goleiro que tomou o gol de pênalti aí foi o Andrada. E ele acabou se despedindo do Peixe em 1974, numa partida contra a Ponte Preta. E pela seleção em 71 contra a Iugoslávia. Agora falando de Copa do Mundo, o Rei foi o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo com 17 anos. E consequentemente ele foi o bicampeão mais jovem. Ele foi o artilheiro mais jovem, porque na primeira edição ele fez 6 gols. Inclusive o primeiro gol foi contra o País de Gales. E o Pelé só recebeu a camisa 10 porque a CBF esqueceu de mandar a numeração para a FIFA. Então a FIFA mesmo escolheu quais seriam os números de cada atleta. E o Pelé pegou a 10 e coincidentemente ficou essa mística da 10 até hoje. Por conta do Pelé, que brilhou aí com a seleção, com esse número. Então hoje o 10 é místico por conta de um erro da CBF, vocês acreditam? E essa numeração aí que a FIFA escolhia era comum, eu até cito num vídeo sobre os jogadores que usaram a camisa 1, né? Eu faço uma seleção de goleiro à ponta esquerda e que todo mundo usou a 1. Vídeo muito da hora, tá aqui também pra quem não viu ainda. E é só clicar depois desse vídeo, beleza? Pelé é o único tricampeão de Copa do Mundo. Copa do Mundo de seleções, né? Que agora vai ter a de clubes, enfim, que antes era chamado de Mundial. Então o Pelé é o único tricampeão do mundo.
E uma curiosidade, na Copa de 62 ele jogou apenas 2 jogos, hein? O Brasil foi campeão sem o Pelé, naquela Copa, se eu não me engano, o Garrincha brilhou demais. E o Pelé fez falta, hein? Mas mesmo assim o Brasil foi campeão. Todo mundo sabe aí que o Rei foi jogar lá no Cosmos, nos Estados Unidos, enfim, para propagar o futebol no país norte-americano. Mas vocês sabiam que o Cosmos pagou o Santos pela ida do Pelé? Só que o Pelé já estava aposentado. Então o Cosmos nem precisava pagar, só que por reconhecimento, enfim, eles pagaram o Santos. Mas se fosse hoje, eu acho que o Santos ia agradecer aí, tá falido praticamente. E mesmo o velho aí, o Pelé jogou muito lá no Cosmos, hein? Meteu 64 gols em 107 partidas, a média caiu um pouquinho ali do que a gente tava falando, mas 64 é gol pra caramba, pô. Ó, e antes da chegada do Pelé, o público médio ali do Cosmos era 3.500 pessoas, 3.400, enfim. Quando o Pelé deixou o Cosmos, já era mais de 34 mil pessoas no estádio. O cara multiplicou por 10 aí o número de torcedores que frequentavam o estádio do Cosmos. Pelé teve um filho que jogou pelo Santos, foi o goleiro Edinho, que teve diversos problemas aí, enfim, com tráfico de drogas, enfim, eu não vou entrar no mérito. E o Pelé também teve outros filhos que ele teve problema em reconhecer, enfim, eu também não vou entrar em detalhes. O Pelé é formado em educação física, eu não sabia que o Pelé era formado. E ele até se alistou no exército quando tinha 18 anos e ele prestou serviço pro exército, hein? Ele ficou conciliando a carreira de futebolista com o exército. E o Pelé marcou até gol na seleção brasileira, essa você não sabia, eu tenho certeza. Quando ele jogava aí na seleção das Forças Armadas, teve um amistoso entre Forças Armadas e Brasil. As Forças Armadas ganharam de 2-1 da seleção brasileira com 2 gols do Pelé. Falando de exército, já remete à guerra, enfim, o Pelé já parou guerra, sabia? Na Nigéria, em 69, o Santos foi fazer um amistoso aí contra um time local. Tava tendo conflito entre algumas regiões, enfim, e o presidente do país decretou o fim da guerra com a chegada do Pelé. Pra você ver o tamanho do cara, hein, mano? O cara parou uma guerra. Ele e o Santos, na verdade, né? Eu não tô tirando mérito de todo mundo. Mas o Pelé era a estrela do time, então, consequentemente, ele acaba carregando nas costas aí algumas coisas. Sabia que o Pelé foi ministro do esporte entre 95 e 98 no governo do Fernando Henrique? Voltando aí pro futebol, o Pelé é o maior artilheiro da história da seleção, com 77 gols em jogos oficiais, mas ele vai ser ultrapassado pelo Neymar, todo mundo sabe disso. O Neymar acho que tem que fazer uns 10, 15 gols aí, e o Neymar ainda tem muito tempo de carreira, então com certeza o Neymar passa o rei aí. Pelé é Sir também, hein? Rainha Elizabeth o considerou Sir em 79, se eu não me engano. O Pelé não tinha nenhuma bola de ouro, porque né, antes a France Football dava só para atletas europeus o prêmio, mas em 2015 ela fez uma recontagem considerando atletas do mundo inteiro e o Pelé passou a ser o maior recordista do prêmio, com 7 bolas de ouro. Falando aí dos namoricos aí do Pelé, o Pelé já namorou a Xuxa, sabia? A Xuxa namorou o Pelé e o Ayrton Senna. E o Pelé já foi casado 3 vezes. Se você acha que só o Caioba aí teve suas partidinhas como goleiro, quando você tá jogando fifinha ele fala, o Pelé também já jogou 4 vezes como goleiro, por conta de expulsão, lesão, enfim, o Pelé foi catar no gol. E o Pelé também já foi expulso 13 vezes, cara. Número absurdo para atacante, 13 vezes. Você vê, sei lá, o Messi acho que foi 2 ou 3 no máximo na carreira. 3 é um número alto para atacante. O Pelé também não brilhou só no futebol não, o cara se arriscou na música aí. Tem aquela música ABC aí, ABC, que acho que a maioria conhece. Já até gravou CD com a Elis Regina, hein? Ó a moral do rei. E além de cantor, o cara era ator, hein? Já fez diversos filmes, inclusive um com o Sylvester Stallone. Eu até recomendo, é muito engraçado ver o Pelé com o Stallone, nada a ver os dois, mas é bem legal o filme. O armário do Pelé no vestiário do Santos nunca foi aberto depois da sua aposentadoria, tá fechado até hoje. Ele fala que não tem nada de valioso lá, enfim, mas fica o mistério aí. Você já ouviu a frase, o Pelé calado é um poeta? Essa frase vem do Romário, que tretou aí com o rei, por causa que o Pelé falou que o baixinho tinha que se aposentar em 2005, o Romário queria jogar, tava nem aí, e mandou essa aí pro rei. Pelé nunca jogou na Europa, né, isso eu acho que a maioria sabe, já que ele só jogou pelo Santos, pelo Brasil, Forças Armadas e Cosmos. Nunca defendeu um time europeu. E hoje você sabe, né? O status de jogador vai por jogar na Europa. Mas naquela época era bem diferente.
O Pelé e a seleção brasileira foi usado de propaganda aí na ditadura militar em 70, e isso dava para o governo aí uma munição, enfim, para enganar a população, enfim, falar que o Brasil era forte e tal. E o Pelé acaba ajudando com isso, falando que o brasileiro não sabia votar na época, e isso só fomentou aí o governo, enfim, regente na época. Uma curiosidade que parece até besta, cara, mas eu mesmo, quando eu era pivete, eu não sabia. Pelé e o Maradona não são contemporâneas. Eu jurava que era por causa dessa rivalidade que você nasce aí, falando quem foi melhor, Pelé, Maradona, enfim, os caras não jogaram na mesma época. Talvez alguém não saiba disso aí, mas enfim. Em 2011, a ESPN anunciou que o Pelé ia voltar a jogar pelo Santos para disputar um Mundial contra o Barcelona. Lá foi o 4-0 pro Messi, foi um baile. Mas enfim, a ESPN falou que o Santos queria que o Pelé voltasse, acabou não acontecendo, enfim, ninguém sabe se é até onde é verdade, até onde é mentira, enfim, mas é uma curiosidade, o Pelé podia voltar em 2011 aí e ser o atleta mais velho da história a jogar. Você deve estar se perguntando, como o Pelé foi parar no Santos, já que ele era mineiro, enfim. O Pelé se mudou com 4 anos para a cidade de Bauru. Pelé, inclusive, era engraxate na região. Antes de jogar futebol, enfim, ele trabalhava ali engraxando sapatinho e pá. Quem descobriu o rei aí foi o Valdemar de Brito, que levou ele para jogar no primeiro clube do Pelé, que foi o Clube Atleticano de Bauru. Pelé jogou nesse clube antes de ir pro Santos, enfim, mas moleque, né? Porque eu falei que ele estreou no Peixe com 15, então ele tinha aí entre os 11 anos mais ou menos. Os títulos do Pelé. Pelé tem 10 estaduais, 6 brasileirões, 2 Libertadores, 2 mundiais, tricampeão de Copa do Mundo, eu não vou colocar como curiosidade, porque eu já falei antes. E lembra também que eu citei que o Pelé marcou seu gol na estreia pelo Santos? Ele também marcou na seleção brasileira. Foi contra a Argentina e no mesmo estádio aí que ele marcou o milésimo, no Maraca. O Pelé e o Neymar são hors concours no Bola de Prata da revista Placar, prêmio tradicional brasileiro com os melhores do Brasileirão aí em cada ano, enfim. E pra quem não sabe quem é o hors concours, é que não pode mais concorrer pelo título porque é muito acima dos outros. Ou seja, daqui, sei lá, uns 10 anos que o Neymar voltar pro Brasil, mesmo que ele deite em todo mundo, ele não pode ganhar porque ele é hors concours. É o maior reconhecimento possível para um atleta, ou enfim, para qualquer um. O Pelé é um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo, ele tem 12. Ele perde aí para Ronaldo, Klose, enfim, para alguns, mas ele tá ali na primeira prateleira, vamos dizer assim. O gol mais bonito da história do Pelé foi marcado no estádio do Juventus, da Moca, sabe? Lá na Rua Javari. Então foi lá, tem até um busto do Pelé no estádio do Juventus. E o time que tomou mais gol do Rei foi o Corinthians, tomou 50 gols. O Corinthians era freguês do Rei, e a seleção que mais tomou gol do Pelé aí foi o Paraguai com 11 gols. O Pelé foi reconhecido como cidadão do mundo pela Unicef. É um título para poucas pessoas aí, ele já tinha o título de Sir, enfim, o Pelé homenageado no mundo inteiro. E a penúltima agora, curiosidade, o Pelé tem um museu lá em Santos, o Museu Pelé, puta nome criativo, hein? E atualmente, como eu já falei, tá tendo uma exposição do Pelé no Museu de Futebol. Essa é a última curiosidade, para quem não sabe que tem essa exposição temporária, então, cara, vão lá, vale muito a pena. Essa foi minha última dica. Mais uma vez, parabéns, Rei, muito obrigado aí por tudo que você fez pelo nosso futebol, e falou!